não querem mais que eu estude, querem que eu desista e vá trabalhar. Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio de Como Cheguei até aqui. E eu e Julíveres hoje estamos com um convidado especial, que é Alexandre. E Alexandre foi convocado numa mesa, você viu até que o ambiente mudou, para contar um pouco mais sobre a sua história de vida. Esse episódio vai ser a essência desse projeto, que assim, super descontraído, a gente começou a conversar, ele topou compartilhar a história dele, então aqui estamos. Alexandre, conta um pouco pra gente como que você chegou até aqui. Bem, eu sou professor de Química e desde de muito cedo comecei a trabalhar como professor. É a minha única profissão. Então, desde a minha vida toda, a única coisa que eu sei fazer é ser professor. E isso é maravilhoso, porque a gente acaba tendo contato com uma infinidade de pessoas. E lá em Fortaleza, Ceará, que é onde eu moro, eu encontro muitas pessoas. Hoje, quando eu, por exemplo, tenho uma doençazinha leve, vou numa consulta. Você é o professor Alexandre Oliveira? Sim. Ah, eu já sei, você foi meu aluno. Aí eu digo, em tal escola ou em tal escola? Em uma das duas. E até recentemente, um deles até foi um aluno meu, que hoje é médico, que retirou minha vesícula. Você tá brincando? Olha aí. Então, ainda ela até me disse, ele também me reconheceu, estava numa crise de apendicite, né, e vesícula, e ele disse, você é o Alexandre, né? Sou, pois pronto, eu vou retirar a sua vesícula porque tá numa situação que tem que ser retirada. Eu disse, ainda bem que pelo jeito você gostou de mim como professor, porque eu estarei agora em complicações. Sim. Caso você não tivesse gostado. Mas hoje a gente é amigo e ser professor é espetacular. Alexandre, sua história é incrível, então só de ser professor já tem toda uma mágica ali, né, no negócio. E eu gostaria de identificar com você qual que foi a história mais marcante que você já teve com um aluno. Você me trouxe essa história, né, da vesícula, mas teve alguma que você brilha os olhos e fala, putz, eu fiz muita diferença na vida dessa pessoa? Sim, uma que eu não posso esquecer é a de um jovem que eu era professor de pré-vestibular e para medicina, e esse jovem ele tentou passar para medicina, não é mentira, 7 vezes e não foi aprovado. E é um jovem pobre, de uma família pobre, e ele chegou no começo do ano, no ano seguinte já, 7 vezes, chorando para mim logo na primeira aula e disse assim, Alexandre, o meu pai, a minha mãe não querem mais que eu estude, querem que eu desista e vá trabalhar. Chorando, chorando as lágrimas. E o nome dele é Jonathan, hoje é Dr. Jonathan. Aí eu disse para ele, Jonathan, rapaz, qual é o teu sonho? Você quer mesmo ser médico? Então, mesmo que seja contra sua mãe, contra seu pai, você vai continuar estudando e esse ano, veja o que deu errado no ano passado e você vai passar dessa vez. Ele passou, hoje ele é médico, me tem como um grande amigo, ele disse que eu sou tudo na vida dele em relação a ter passado na medicina. Foi apenas uma pessoa que eu gosto de me aproximar dos meus alunos e desse caminho, e graças a Deus ele soube aproveitar. Foi demais. Alexandre, as duas estão emocionadas já. Cameraman chorando, tá vendo? É isso que você tá causando na gente, Alexandre. Tem quantos anos você é professor? Eu comecei a ser professor mais ou menos com uns 22 anos. Hoje eu tenho 51 anos. Então, podemos dizer aí que há praticamente 30 anos, né? Eu tenho uma outra história também que eu queria contar para vocês. Boa. Nessa época, não existia ainda o Enem. Era vestibular da UFC. E nessa época, só passava em medicina, de novo medicina, que eu sempre fui professor das turmas de medicina, quem já tentava passar 2, 3, 5, 6 vezes. E uma menina de 17 anos, muito pobre, ela tinha bolsa nesse colégio que eu dava aula, ela passou de primeira. E depois, era praticamente impossível passar de primeira nessa época, porque o vestibular da UFC era muito concorrido. E depois eu me encontrei com essa menina fazendo mestrado na UFC,
E ela estava caminhando, eu me encontrei com ela e perguntei, me conta um pouco da tua história. Ela disse, Alexandre, eu morei a minha vida toda em frente a um terminal de ônibus, que o pessoal de Fortaleza sabe onde é, o terminal do Antônio Bezerra. A casa dela ficava de frente ao terminal. E ela dizia, Alexandre, ela estava de manhã, a casa, ela chegava após o almoço e começava a estudar até altas horas da noite. Alexandre, eu estudava os ônibus praticamente passando dentro da minha casa. Isso não é história para inglês ver, é uma verdade. Ela disse, sabe qual é o local mais distante do terminal? É o banheiro. E ela estudou o terceiro ano todinho com uma cadeira escolar dentro do banheiro. E Nossa. essa menina passou em medicina com 17 anos, na época que ninguém passava. Essa história eu nunca vou esquecer. Ela me contou isso, eu disse, olha, como eu sou feliz por ter escutado isso de você. Porque essa história eu vou contar para todo mundo escutar, que não há dificuldade. Você estudar dentro do único banheiro de uma casa e na frente de um terminal de ônibus e passar para a medicina, você é uma pessoa diferenciada. Muito bom. Dentre esses quase 30 anos aí, o que você sentiu de mais dificuldade? O que você teve de aprendizado ao longo desse tempo, assim, que te marcou muito e que você leva para a vida? Que você aprendeu e isso te marcou muito, sabe? Em relação ao aprendizado, a dificuldades que você passou. Porque a gente sabe que o caminho tem altos e baixos ali, né? Então, conta pra gente um pouquinho disso. Primeiro, a minha história, né? Eu venho de uma família muito pobre. E, por exemplo, no Aritsá, que é uma das maiores escolas do Ceará, eu sempre passava pela calçada. Eu jamais pensei, jamais tive condições de estudar ali. E depois eu entrei naquela escola como professor. E graças a Deus eu me tornei um dos maiores professores daquela escola, no reconhecimento dos alunos, dos donos da empresa. Então, isso também marcou muito a minha história. Eu nunca tive a oportunidade de entrar nessa escola como aluno, porque eu não tinha condições de pagar. Mas graças a Deus eu estudei, que era a única coisa que eu tinha para fazer era estudar. E estudar mudou a minha vida. E aí eu entrei naquela escola como professor para ajudar a mudar a vida de outros alunos, que é o que eu tenho feito. Então as dificuldades são essas, muitas vezes dificuldades financeiras, elas são limitadoras, mas elas não podem ser limitantes a ponto de não deixar você concretizar os seus sonhos. Alexandre, qual foi o lugar mais alto que a educação te levou? Olha, o lugar mais alto que a educação me levou, apesar de que hoje eu não sou rico, né? Mas graças a Deus, ela me deu condições de fazer 3 graduações, fazer quase umas 10 especializações de 360 horas, fazer mestrado, doutorado. Então hoje eu posso dizer que a educação, ela me dá condições de ir aonde eu quiser, entendeu? Porque ela abriu o mundo para mim, abriu a minha vida, me fez ser o que eu sou. Eu tô As duas muito chorando. emocionada, porque, primeiro, vou compartilhar também uma história que casa com a história do meu esposo. Você vai ser um excelente amigo do meu sogro. Meu sogro tem uma história muito parecida com a sua. E essas histórias me emocionam demais e eu me deixo ser vulnerável nesse momento, porque não tem nada mais bonito do que vencer através da educação, para mim. Eu também sou filha da educação. É por ela que eu tô aqui. E mostrar a sua força, a sua resiliência, a sua antifragilidade, o seu olhar de amor pelo próximo é muito bonito. E é muito necessário, né? É muito necessário. A gente vem de um momento agora que isso não é tão visto com bons olhos, né? As pessoas, elas acabam se perdendo, né? Se fosse para você deixar um conselho. Eu falo assim, né? Esse episódio aqui foi uma aula por si só, gente. Porque assim, você vai demorar uns 30 dias para processar tudo isso que você escutou aqui. Mas assim, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, vamos supor que você vai escrever uma frase numa página em branco e eu te garanto que essa frase ela vai chegar para todas as pessoas. Qual frase seria essa? Que ensinamento que você levaria para o mundo? Olha, a educação, os estudos são
é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Independente de onde você vem, qual é a sua religião, foque-se no estudo. Estude, porque é a partir da educação que você primeiro vai entender quem você é. Segundo, você vai aprender a valorizar você e as pessoas. Porque com a educação você vai aprender a valorizar o outro, as outras pessoas, e tudo que você for fazer, você vai atrelar isso. A tua felicidade vai estar atrelada à felicidade do outro. Então não tem como eu ser feliz, porque em cada sala que eu entro, tem pelo menos 40 pessoas jovens querendo ser felizes. E aí, o que eu estou ensinando para eles esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. Queria também dizer que, às vezes, eu entro em sala e algumas eu tenho encontrado, agora eu estou dando aula também em colégios, em escolas públicas, federais, e o que eu tenho notado, esse público é mais vulnerável, né, do que as escolas que eu dava aula antes. Então, por exemplo, às vezes eu entro em sala, tem algumas jovens grávidas. Isso é muito perigoso. Por quê? Até que ponto ela vai conseguir estudar estando grávida? Sim. Já tive caso de jovens com o bebê dentro da sala, entendeu? Então é uma dificuldade a mais. Então temos que ver, os jovens coloquem a sua educação como fundamental. Vem depois, as coisas vão acontecer, mas você precisa estudar, terminar o ensino médio e fazer hoje o Enem, porque aí muita coisa vai acontecer de boa na sua vida e você vai olhar para mim e dizer, realmente a minha história tem alguma semelhança com a do Alexandre. Muita gente vai fazer isso acontecer. Com certeza. Alexandre, muito obrigada por compartilhar a sua história. Foi uma honra escutar tudo isso. Você compartilhou não só a sua história, mas a história de várias pessoas. Que certo? Tá tudo certo. Era só uma chamada técnica. Só pra gente falar também, né, que o Alexandre, ele foi a primeira pessoa que comprou nosso livro. Nós estávamos numa mesa aqui conversando e ele foi o nosso primeiro comprador. Então, ele tem um carinho, a gente já tem um carinho especial por ele, não só pelo o trabalho incrível que ele faz como professor, mas também por abrir portas para nós que acabamos de começar nessa empreitada enquanto autoras. Obrigada, Alexandre. E fica muito claro, Alexandre, de verdade, assim, você compartilhou a história de outras pessoas aqui que passaram pela sua história, que fizeram sua história também, e as histórias vão se fazendo, né, umas com as outras ali, e fica muito claro que não é só papinho, né? Então, ele chegou aqui, ele sentou, começou a conversar com a gente falou do livro, e ele falou, eu quero comprar o livro de vocês. Então, dá pra ver que você é um incentivador de verdade de sonhos, e a gente quer te agradecer, porque você está incentivando o nosso sonho aqui, está fazendo parte do nosso episódio. Isso é assim, é um quentinho no coração. E o que você está fazendo é gigante e com certeza muda muitas vidas. Então, assim, continue e parabéns por tudo que você tem feito. Eu queria deixar uma palavra para vocês, né? Eu estou aqui diante de como cheguei até aqui. Esse quarteto aqui que está em volta de mim é um quarteto que são pessoas muito humanas, são pessoas muito felizes. Eu até já tinha te visto lá dentro ali. Você estava comprando algum livro e morta de feliz aqui com a sua amiga. Então vocês são muito alegres, muito contagiantes e não tem como se encontrar com vocês e não querer contar uma boa história. Vale a pena. Muito bom, obrigada, Alexandre. Foi o episódio que eu mais chorei. Acabamos o episódio assim, chorando as duas, assim como iniciamos, e durante todo o episódio a gente chorou. Mas é isso, esse é o Como Cheguei Até Aqui. Muito obrigada por ficar aqui com a gente. Obrigado de novo por ter compartilhado essa história, Alexandre. E assim, se você não se tocou com esse episódio, não se sentiu acolhido, emocionou em algum momento, se não te transformou sai em daqui. algum lugar, não é pra você. Muito obrigado e até o próximo episódio de Como Cheguei Até Aqui. Tchau.